Olá, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franklina da Silveira. Que bênção, que maravilha, né? Chegamos na sexta-feira para mais um dia de aula, mais uma aula de educação física, na aula teórica. Então, gostaria nesse momento de pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos derrame da sua misericórdia sobre as nossas vidas, que nós possamos ter um dia abençoado, né? Um dia protegido pela sua graça. Nós sabemos que ainda estamos diante de uma pandemia que ela está passando, mas ainda está, nós estamos na pandemia ainda, então nós devemos ter os devidos cuidados, proteção, usar álcool em gel, máscara, evitar aglomerações, não repartir os objetos pessoais, né? Nós devemos fazer a nossa parte, que Deus está fazendo a parte dele. Então, meus queridos, que hoje seja uma sexta-feira abençoada por Deus, que Deus possa abrir o nosso entendimento, que Deus possa abrir o nosso conhecimento. E acredito que hoje a temática de hoje vai lhe agradar muito, uma temática que nós acabamos de vivenciá-la, que é sobre as Olimpíadas, e Deus vai abrir o nosso entendimento, nós vamos ter um conhecimento maravilhoso, tá certo? Então, que Deus possa nos proteger, proteger a nossa casa, a nossa família. E agora é hora de nós irmos para os nossos slides e conhecer o tema abordado de hoje. Vamos lá? Então, bom apetite pelo conhecimento. Vamos lá para os nossos slides agora. Pronto, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franklina da Silveira, né? Nós estamos aqui na nossa 20ª aula. Esta aula, ela tanto vai servir para o sexto, como para o sétimo, oitavo, para o nono, que é um conteúdo envolvendo as Olimpíadas, tá certo? Hoje é 20/8, né, 2021. Então vamos lá. Nossa disciplina é Educação Física, unidade temática Esporte, objeto de conhecimento Esporte, né? Objetivo específico, esporte de marcas, que são corrida, salto, arremesso e lançamento do atletismo. Esporte de precisão, que é arco, flecha, jogos de dardos, coaching, golfe, entre outros. Esporte de invasão, que é futebol, futsal, handebol, entre outros. E esporte técnico combinatórios, que é ginástica rítmica, ginástica artística, entre outros. Habilidades, propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes não disponíveis ou acessíveis na comunidade das demais práticas corporais tematizadas na escola. Então nós vamos falar um pouco sobre os Jogos Olímpicos, né? Nós tivemos agora os Jogos de Tóquio, né? Vamos lá, qual a história dos Jogos Olímpicos? De acordo com a mitologia grega, o herói Hércules criou as Olimpíadas por volta de 2500 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, para homenagear o pai dele, Zeus. Contudo, os primeiros registros históricos das Olimpíadas são de 776 anos antes de Cristo, quando os atletas vencedores começaram a ter seus nomes registrados. Onde surgiram os Jogos Olímpicos? Uma pergunta que nós vamos responder. Onde surgiram os Jogos Olímpicos? Uma disputa milenar, há muitos anos atrás, milênio, né? Desde sua primeira edição na era moderna, em 1896, em Atenas, até Londres em 2012. Os Jogos Olímpicos cresceram ao ponto de se transformarem no maior evento do planeta e o único capaz de reunir delegações de mais de 200 países em uma mesma cidade. Ou seja, então surgiram aí por volta do ano de 1896 em Atenas, né? Atenas, ok? Então, como e quando surgiram os Jogos Olímpicos, né? Os primeiros Jogos Olímpicos da antiguidade aconteceram em Olímpia, ou seja, a pergunta é como e quando surgiram os primeiros Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos da antiguidade aconteceram em Olímpia, na Grécia, no ano de 776 a.C. Na época, o evento tinha o objetivo de cultuar os deuses olímpicos por meio da valorização da aptidão de cada atleta, né? Então, aí, um dos objetivos dos Jogos Olímpicos naquela época era cultuar os deuses, né, do Olímpio, né, do Olimpo.
Entendeu? O que eram os Jogos Olímpicos da Antiguidade e qual sua finalidade? Os Jogos Olímpicos da Antiguidade eram um festival religioso e atlético da Grécia Antiga, que se realizava de 4 em 4 anos no santuário de Olímpia, né, em honra a Zeus, que é, na mitologia grega, o pai de Hércules. Né? A data tradicional atribuía à primeira edição dos Jogos Olímpicos é 776 anos antes de Cristo, né? Porque os Jogos Olímpicos foi interditado em uma determinada época da história, porque os Jogos Olímpicos foi proibido, interditado em determinada época da história. A disputa durante de 776 a.C. até 393 depois de Cristo, quando o imperador romano Teodósio I se converteu ao cristianismo e proibiu qualquer tipo de adoração a deuses, né? Terminando assim com as Olimpíadas feitas em homenagem a Zeus, e por isso considerada uma manifestação dos rituais pagãos, ou seja, teve interditação aí, ficou interditada as Olimpíadas, porque até então, desde o início de 776 a.C., o objetivo era cultuar aos deuses, né, aos deuses pagãos, os Zeus, que foi o objetivo que Hércules fez a essas Olimpíadas. Como o imperador romano, né, Teodósio I, ele se converteu ao cristianismo, então ele proibiu qualquer adoração a outros deuses, a não seja o Deus verdadeiro, né, o Deus do impossível, o Deus do milagre. Quais as primeiras modalidades dos jogos? O penaltro era a prova nobre dos Jogos Olímpicos, da Grécia Antiga e ruínas, e reunia pela ordem corrida, lançamento de disco, salto em distância, lançamento de dardo e luta. Ou seja, vou repetir novamente, né, as principais modalidades dos jogos. Quais as primeiras modalidades dos jogos? O pentatlo, que reunia, né, o pentatlo que reunia 5 modalidades aí. Ou seja, era corrida, lançamento de disco, salto em distância, lançamento de dardo e luta, né? As 4 primeiras provas eram classificatórias e chegavam à luta apenas os 2 finalistas. Então, eram 5 modalidades, né? Agora nós vimos um pouco sobre a história dos Jogos Olímpicos, quando começou, quem começou, qual o objetivo, né? Até chegar à era moderna. E nós estamos agora um pouco sobre os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que aconteceu em 2016, né? Os Jogos Olímpicos de 2016, conhecidos oficialmente como Jogos da XX1, ou seja, a Olimpíada da 31ª, né? Olimpíada, mais comumente Rio 2016. Foi um evento multiesportivo realizado no segundo semestre de 2016 na cidade do Rio de Janeiro, capital do estado homônimo no Brasil. A data dos Jogos no Rio de Janeiro, de 5 de agosto de 2016 a 20 de agosto de 2016. Estádio, abertura, né? Maracanã, países participantes, 206 países participaram dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O país anfitrião, Brasil, quem fez o juramento do atleta foi o Robert Scheid, né? E tinha na verdade, 11.303 atletas, muito atleta, né? Participando aí de 39 modalidades, 39 eventos. A candidatura do Rio de Janeiro como cidade sede dos Jogos Olímpicos 2016 foi oficializada em 2007, ao lado das cidades de Madrid, na Espanha, Chicago, nos Estados Unidos, e Tóquio, no Japão, para definir o local. O Comitê Olímpico Internacional levou em consideração a existência de instalações esportivas na cidade e os projetos de investimento
na infraestrutura necessária para o evento. Então, o Brasil estava preparado para receber, né? Estava preparado para receber os jogos aí, porque estava praticamente povoado como deveria ser uma Olimpíada. A cerca acesa no dia 21 de abril de 2016, em Olímpia, na Grécia, a tocha olímpica dos Jogos de 2016 foi conduzida durante 5 dias por cidades da Grécia até embarcar para o Brasil. No país sede dos Jogos, a tocha passou por mais de 300 cidades em todos os estados e no Distrito Federal. A tocha mede 63,5 centímetros, mas pode chegar a 69 centímetros. As cores de cada segmento representam o céu, as montanhas, o mar e o chão. A Olimpíada do Rio de 2016 contou com 41 esportes, incluindo 2 novidades: o golfe, que voltou a ser disputado depois de 112 anos, e o rugby, que não estava entre os jogos desde 1924. Foram 206 provas diferentes, sendo 136 modalidades femininas e 161 masculinas, além de outras 9 disputadas de forma mistas. O desempenho dos brasileiros nesta Olimpíada foi o melhor de toda a história do Brasil nos Jogos, né? Terminando em 13º lugar no ranking geral. O Brasil conquistou 19 medalhas na competição, 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Veja as medalhas do Brasil na Olimpíada 2016. Vamos lá agora. Medalha de ouro, né? Vamos ver quem conseguiu medalha de ouro no atletismo: Thiago Braz, salto com vara. No boxe, Robson Conceição, categoria até 60 kg. No judô, Rafaela Silva, categoria até 57 kg. Vela, Martim Grael e Carrena Guzzi, classe 49 FX. O vôlei de praia, Alisson e Bruno Schmidt. Vôlei masculino e futebol masculino. Então aí foram as medalhas de ouro do Brasil, as 7, né? Medalha de prata, na canoagem velocidade, Isaquias Queiroz. Canoagem velocidade, Isaquias Queiroz, ou seja, ele ganhou tanto nos 1000 metros, como ganhou nos 200 metros. Ginástica artística, Arthur Nori, no solo. Judô, Maiara Aguiar, categoria 78 quilos. Tiro esportivo, Felipe Rou, pistola de A 10 milímetros. E o vôlei de praia, Agatha e Bárbara, né? Medalha de bronze, nós tivemos canoagem de velocidade, Ezequiel Queiroz, canoa individual, 200 metros. Ginástica artística, Arthur Nori, solo. Judô Maiara Aguiar, categoria 78 quilos. Judô Rafaela Silva, categoria acima de 100 kg. Maratona aquática, Poliana Okimoto. E taekwondo, Maicon Andrade, categoria acima de 80 quilos, né? Agora nós vamos falar um pouco sobre os Jogos de Tóquio que aconteceram esse ano, né? Devido à pandemia, era para ter sido ano passado, devido à pandemia foi adiado para esse ano, tá certo? Então, os Jogos Olímpicos de Verão de 2020, né, que na verdade é referente a 2020, conhecido oficialmente como os Jogos da 32ª Olimpíada, né, XXX2I, mas comumente Tóquio 2020. Foi um evento multiesportivo realizado durante o verão de 2021 devido à pandemia de Covid-19 na região metropolitana de Tóquio, Japão. A data, 23 de julho de 2021 a 8 de agosto de 2021. Local, Tóquio, Japão. Estádio Nacional de Japão. País participante, foram 206 países. País anfitrião é o Japão. Eventos, 306 eventos. E a abertura oficial, quem fez a abertura foi o imperador Naruhito, né? E juramento do atleta, Akashumi Hikawa e Ryota Yamakata, né? Então, os Jogos de Tóquio 2020 vão ficar marcados pela entrada de 5 novas modalidades
no programa olímpico: karatê, skate, surf, escalada e beisebol, softball, sendo que só a última já foi disputada em Olimpíadas. Saiba mais sobre esta novidade, confira, né? Ou seja, as chances de pódio do Brasil em cada esporte. Então, referente ao à Olimpíada do Rio de Janeiro 2016, a Olimpíada de Tóquio, né? Ela teve 5 modalidades que não tiveram lá na Olimpíada do Rio de Janeiro, que é karatê, skate, surf, escalada e beisebol, softball, ok? Aqui eu estou mostrando para vocês o quadro de medalhas aqui da Olimpíada de Tóquio, né? Lembrando que lá nos Estados Unidos, lá no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, na verdade, o Brasil tinha ficado na 13ª posição. Esse ano, né, na de Tóquio, ele ficou em 12ª, 7 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata, 8 medalhas de bronze e 21 medalhas um total de 21. Só repetindo, 7 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata e 8 medalhas de bronze, totalizando 21 medalhas, ok? Então, as medalhas de ouro do Brasil, né? Vamos só falar do ouro, não fará nem de prata e nem a de bronze. Ana Machado Cunha, maratona aquática, viu? Ezaquias Queiroz, que havia conseguido 3 medalhas na Olimpíada do Rio de Janeiro, 2 de prata e uma de bronze, ele conseguiu de ouro. O surf, né? O surf de Gabriel Nedina, mas dessa vez não foi ele, foi Ítalo Ferreira. Boxe na categoria peso médio, Herbert Conceição. Na vela, Martim Grael e Karen Cruz, bicampeões, né, na vela. Rebeca Andrade, medalha no salto da ginástica artística. E o time de futebol masculino sendo bicampeão, né? A grande novidade desta Olimpíada para o Brasil foi a Raíssa Leal, garotinha de 13 anos de idade, bem novinha, sendo medalha de prata, né? Então, meus queridos, aqui nós temos as modalidades, todas as modalidades que aconteceram nos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? 3x3 basquetebol, archery, artistic gambit, artistic swimming, athletic, badminton, beisebol, softball, beisebol, beach voleibol, boxe, canoa, né? Então tem aqui várias as modalidades aqui, certo? Que estão aqui em inglês, né? Então em inglês é bem complicado a gente ler, para mim e para vocês, mas lá na atividade eu coloquei em português, tá bom? Então nós temos aqui, certo? São as modalidades que aconteceram em Tóquio. E agora nós vamos para a nossa atividade, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Qual a orientação que eu vou dar para vocês? Vocês têm que assistir, se não entender, assiste novamente a videoaula, ver cada detalhe de cada atividade, de cada slide, falando sobre a origem das Olimpíadas, falando um pouco sobre o Rio de Janeiro, sobre Tóquio, certo? E eu vou estar mandando um vídeo também para vocês. Esse vídeo vai estar falando sobre os Jogos Olímpicos, certo? Você vai assistir a videoaula e vai assistir um vídeo que eu mandei para você. Logo após, aí nós vamos ter essas modalidades aí, ó, as que aconteceram em Tóquio: atletismo, o badminton, basquete, o boxe, canoagem, slalom, canoagem velocidade, ciclismo BMX, ciclismo estrada, ciclismo mountain bike, ciclismo pista, esgrima, futebol, ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica de trampolim, golfe, handball, hipismo adestramento, hipismo CCE, hipismo salto, hóquei sobre grama, judô, levantamento de peso, lutas, maratona aquática, nado sincronizado, natação, penclauto moderno, polo aquático, remo, rugby, saltos ornamentais, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, tiro esportivo, triatlo, vela, vôlei de praia, karatê, skate, surf, escalada e beisebol, softball. Então, nós temos aí no total, totalizando 46 modalidades, ok? O que é que você vai fazer? Qual a atividade?
Dessas 46 modalidades, você vai escolher uma, fazer uma pesquisa mais aprofundada e mandar para mim. Você vai escolher uma, qualquer que você quiser escolher, atletismo, boxe, futebol, saltos ornamental, taekwondo, o que você quiser escolher. Você escolhe uma dessas 46, vai fazer uma pesquisa e vai mandar para mim no privado, tá certo? Você tem até 4h30 para mandar a atividade, eu aguardo a atividade de todos, de todos, tá bom? Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Mas lembrando que a atividade é uma pesquisa onde você vai escolher uma dessas 46 modalidades esportivas para pesquisar e mandar para mim. Tchau, abraço, professor Aldeon. Pronto, meus queridos alunos, acredito que vocês se divertiram bastante, aprenderam um pouco aí sobre a origem das Olimpíadas, né? Falamos um pouco sobre a Olimpíada do Rio de Janeiro, a de Tóquio, algumas curiosidades que eu acredito que vocês já sabiam ou não sabiam, ficaram por dentro. E a nossa atividade de hoje, meus queridos, é sobre a questão, você vai ter que escolher uma das modalidades apresentadas, né, dos esportes apresentados, você vai escolher uma e vai fazer uma pesquisa aprofundada, tá certo? Então, aguardo a atividade de vocês até 4h30 da tarde e que Deus possa nos abençoar, possa nos dar um dia abençoado, possa nos dar um final de semana abençoado, nos protegendo, nos livrando de todo mal, nós e a nossa casa e toda a nossa família e toda a nossa parentela. Então, meus queridos, um abraço. Professor Valdeon, fica na bênção, fica na paz do Senhor. Lembre-se que ainda nós estamos diante de uma pandemia, que nós precisamos nos prevenir. Tchau, um abraço, professor Valdeon. Ama cada um de vocês. Tchau.